Esta sessão chama-se o Chapim-Rabilongo, uma pequena bola de penas, conforme está escrito. O Chapim-Rabilongo é uma ave comum, bem conhecida, dado que se distribui de norte a sul do país. É esta ave que aqui está representada. Mas eu até gosto bastante de fazer sessões sobre aves comuns, porque mesmo as aves comuns, embora para muita gente não sejam tão excitantes como as aves mais raras, mesmo as aves comuns têm sempre muitas histórias interessantes e muitos aspectos que vale a pena conhecer um bocadinho melhor e, portanto, de vez em quando também abordamos aqui espécies mais comuns, como é o caso desta hoje. Vamos então falar um bocadinho do chapim-rabilongo, que é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes e à família Aegitalidae. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre essa família. O nome científico é este que aqui está, Aegitalus caudatus. Tem 14 centímetros de comprimento, embora o corpo seja muito pequeno, só em termos do corpo isto não é maior que uma flosa comum ou que uma estrelinha, só que tem uma cauda muito comprida e por isso acaba por ter 14 centímetros de comprimento total, mas quase metade é da cauda. A envergadura 16 a 19 centímetros, não é muito grande, as asas também não são muito longas. Isto é uma ave florestal, essencialmente, vive na vegetação densa e de preferência com alguma umidade. Portanto, é uma ave que não gosta de zonas demasiado secas. Isto significa que vive em bosques úmidos e em formações arbustivas densas. Ora, esta questão da umidade faz com que no norte do país, que é mais úmido, eles apareçam em quase qualquer tipo de bosque, porque o clima tende a ser mais úmido, especialmente no noroeste. Mas à medida que andamos para sul e para o interior, em que o ambiente começa a ser mais seco, eles começam a preferir aparecer em galerias ripícolas, ao pé de linhas de água, porque são aqueles sítios que já têm aquele gradiente de umidade que eles gostam. Não são exclusivos das galerias ripícolas, mas é o tipo de ambiente em que nós os encontramos mais no sul. Alimentação. Bem, acontece como acontece com muitas outras espécies residentes, que eu já tenho referido, que é na primavera e no verão matéria animal e depois no outono e no inverno matéria vegetal, porque há poucas presas de invertebrados no inverno. Portanto, na primavera e no verão, sobretudo artrópodes, incluindo ovos e larvas de lepidópteros. Lepidópteros são borboletas, é aquilo que eles procuram, sobretudo. No inverno, como praticamente não há borboletas, então aí viram-se para a matéria vegetal, como eu referi. Portanto, dito de outra forma, na primavera, sobretudo proteína, no inverno, sobretudo matéria vegetal. Portanto, se quisermos uma dieta mais rica, se calhar em vitaminas e minerais. O ninho, o ninho é completamente diferente dos outros chapins. Aliás, esta ave de chapim tem muito pouco, a não ser o nome, já vamos falar disso. O ninho não é em buracos, ao contrário dos parídeos. O ninho é uma estrutura construída, depois à frente já vou mostrar fotos, é uma espécie de uma... É quase esférico, mas é assim mais ovalado, em forma de ovo, e é situado em árvore ou num arbusto alto, a 2 ou 3 metros do solo. A postura é de 8 a 12 ovos, portanto são umas posturas relativamente grandes, e a incubação 16 dias está dentro daqueles valores normais para os passeriformes que normalmente andam ali à volta das 2 semanas. Vamos ver um bocadinho melhor este nome científico, Aegitalus caudatus. Bem, o caudatus é fácil, não é? Porque já vem de cauda, já lá vamos. Primeiro o Aegitalus. Aegitalus é um nome que vem do grego e significa chapim. É um nome usado pelo Aristóteles. O Aristóteles era um filósofo da antiguidade, era grego. Ele é conhecido, sobretudo, de facto, pelos trabalhos na área da filosofia, porque ele era discípulo do Platão, mas ele também se interessava muito pela natureza e publicou uma grande obra em vários volumes, que era Historia Animalium. E aí ele descreve as espécies que conhecia e vai atribuindo nomes, e um destes nomes, então, para o chapim, ele usava o nome Aegitalus. Este nome depois é aproveitado mais tarde para classificar a espécie neste género, porque ela inicialmente não tinha este nome, como eu já vou referir. O caudatus vem do latim, caudatus significa que tem uma cauda. Isto parece assim quase uma lapa aliçada, porque todas as aves têm cauda. Umas mais compridas, outras mais curta, portanto, mas neste caso, caudatus é aqui um termo que pretende salientar o facto da cauda ser muito longa. Portanto, não é simplesmente o facto de ter cauda que todas as aves têm, mas é para dizer que é uma marca distintiva desta espécie. Portanto, caudatus, neste caso, de forma implícita, quer dizer que tem uma longa cauda. Portanto, é o chapim com a longa cauda, é o que isto significa,
e que traduzindo à letra significa de facto o chapim rabilongo. Esta ave, como acontece com muitas aves que são bastante características e que são bastante comuns, tem muitos nomes vernáculos em português. E há um trabalho que eu gosto de consultar, que é um trabalho publicado pelo Serviço de Estudos do Ambiente, que era uma designação antiga daquilo que atualmente é o ICNF, o Serviço de Estudos do Ambiente na década de 70, houve um senhor chamado João Fernandes Pereira Lopes que em 1979 publicou este trabalho chamado Nomenclatura da Fauna Ornitológica e que basicamente é uma compilação de nomes comuns para muitas das nossas aves selvagens. E então eu coloco aqui a lista das espécies que ele apresenta para o Egital escaldata e que são todos muito engraçados. Em primeiro lugar temos o chapim rabilongo, tem aqui um S entre parênteses para dizer que é o nome que foi adotado na lista de Sacarrão e Soares, e depois tem outros, buiçaro, cabo de enxada, carricinha de rabo, colher, fradinho, megengra, que é um nome que aparece para outros chapins também, rabilongo, um dos meus preferidos que é rabo de foguete e ainda viúva alegre. Viúva alegre talvez pelo facto de ter assim uma plumagem sobretudo preta e branca e de andar sempre assim de um lado para o outro, né? Talvez seja o significado deste termo. Portanto, alguns nomes bastante criativos provenientes de diferentes regiões do país que se encontram então listados para o chapim rabilongo. Mas como eu estava a dizer, este chapim de chapim tem mesmo muito pouco, ele não é aparentado aos outros chapins, aos parídeos. Os parídeos, que são o chapim real, azul, o de popa e o carvoeiro. Então, porquê é que nós lhe chamamos chapim? A razão eu já vou explicar quando falar do nome do lineu. Antes disso, queria só enquadrar esta ave na respectiva família. A família chama-se Aegitalidae, portanto é a família que toma o nome do género Aegitalus. Esta família é uma família que não é muito grande, ao contrário dos parídeos, que são muito mais. É uma família que tem 11 espécies, que estão aqui. Destas 11 temos duas no género, isto é tirado do Birds of the World, duas no género Leptopoecil, está aqui em cima, 8 no género Aegitalus, entre as quais o chapim rabilongo, que está aqui, é este primeiro, Long-tailed Tite Aegitalus caudatus, e uma última no género Psaltriparus. Portanto, são estas 11 aves, todas com os padrões faciais bastante contrastados, como podem ver. Portanto, eles têm tons variáveis, assim, entre o preto, o cinzento, o castanho, alguns alaranjados, uns mais rosados, mas todos eles com os padrões faciais bastante marcados e todos eles com uma cauda bastante longa. Este cá de baixo, o Psaltriparus, é da América do Norte. É o único da América. Todos os outros são asiáticos, com exceção do Aegitalus caudatus, o chapim rabilongo, que também ocorre na Europa e na Ásia. Todos os outros são asiáticos, de países como o Nepal, a Índia, a China, a Indonésia, portanto é aquela região da Ásia de meio para lá. E, portanto, é a área de distribuição desta família. Há um que veio até a Europa, que é o nosso, e há um que está num género diferente, então, como eu disse, que está na América do Norte. Estes são, então, os 11 elementos da família Aegitalidae. Ora, então de onde é que vem, afinal, este nome científico? O nome Aegitalus caudatus aparece aqui, Linnaeus, 1758. Como podem ver, o nome Linneu está entre parênteses, o que significa que este não é o nome original do Linneu. Porque se fosse o nome original, ele não tinha aqui o parênteses. O protónimo, que esse sim é o nome original, está aqui na segunda linha. Parus caudatus, aqui sem o parênteses, Linnaeus, 1758. Ou seja, o nosso amigo Linnaeus, que era o naturalista sueco que desenvolveu e popularizou este sistema binomial, quando incluiu esta ave na sua lista, no seu trabalho de Sistema Natura, achou que isto era um chapim. Achou por semelhanças, porque o Linneu classificava as aves sobretudo com base em aspectos morfológicos e com parecenças físicas. Ele andava ali pendurado nas árvores, era muito irrequieto, ele pensou isto é um chapim, chamou-lhe Parus caudatus. Portanto, este era o nome original. E isto traduzido, Parus é chapim, mas em latim, não em grego. Isto depois traduzido para português fica chapim rabilongo. E em inglês fica long-tailed tite. É claro que com o passar dos anos se percebeu que isto era uma ave que não tinha muito a ver com os outros parídeos e foi colocado numa família própria. Mas se quisermos, por um vício de linguagem que vem do tempo do Linneu, nós continuamos a chamar-lhe chapim. E em inglês também lhe chamam long-tailed tite. E noutros idiomas a mesma coisa. Portanto, o nome chapim prevaleceu,
apesar da taxonomia ter sido revista e desta espécie ter sido retirada não só do género Paros, mas inclusivamente da família Paridae. Portanto, é daquelas incorreções de linguagem que ficaram mais devido ao uso. Sei que em inglês, neste momento, se está a promover a mudança deste nome do long-tailed tit para long-tailed bush tit. E estão a tentar usar o nome bush tit para as espécies que são Agitalidae, para não se confundirem com os Paridae. Só que estas mudanças de nomes de espécies que ocorrem nos nossos territórios são sempre processos que originam alguma resistência e, portanto, estas mudanças não são imediatas. Por cá, para já, continuamos com o chapim-rabilongo, até porventura haver uma mudança em que se consiga passar a usar um dos outros nomes desta espécie. Agora, vamos olhar para o mapa de distribuição. É este que aqui está. Isto é do nosso chapim-rabilongo. Tem uma área de distribuição vasta, parecida com outras espécies que já aqui passaram, que basicamente abrange quase toda a Europa. Quase toda, portanto, a Europa, desde Portugal até à Rússia, até à Escandinávia, só não sobe até à tundra, que aí já quase não há árvores, apanha as ilhas britânicas, Itália, algumas ilhas do Mediterrâneo, e depois estende-se aqui pelo Médio Oriente, Cáucaso, pela Rússia fora, passando pelo Cazaquistão, pela Mongólia, vai até ao norte da China e até ao Japão. Portanto, uma área de distribuição muito vasta por todo o velho mundo, entre aquilo que nós chamamos de Eurásia, que é o conjunto da Europa e da Ásia. Mas como acontece, reparem que isto está tudo a roxo, tirando aqui umas manchinhas azuis onde pode haver migrações de pequena distância, portanto isto é uma ave essencialmente residente. Ora, quando há uma ave residente que tem uma distribuição muito vasta, embora a distribuição, aqui segundo o mapa, seja mais ou menos contínua, facilmente se compreende que as aves daqui da Península Ibérica não contactam com estas do Japão nem com estas da Ásia Central. E, portanto, com o passar do tempo, elas vão evoluindo separadamente e vão adquirindo algumas diferenças. E essas diferenças é um dos aspectos que eu gostava de salientar aqui. O chapim-rabilongo tem umas, já nem sei de cor, mas acho que são para aí umas 13, 12 ou 13 subespécies que estão aqui marcadas. Portanto, é Agitalos caudatus, tem aqui vários nomes. Eu já vou detalhar mais aqui os da Península Ibérica, mas podem ver que temos o irbi no sul e o taiti no norte. E este é um aspecto muito interessante. Depois temos aqui uma série de outras subespécies na Europa, na Ásia, no Japão, na Coreia, e aqui esta zona aqui está destacada que será também da China. Não, peço desculpa, só voltar aqui ao mapa anterior. Não, isto aqui, sim, na China eles ocorrem só neste cantinho superior, isto aqui é um destaque aqui desta parte que está aqui mais à direita, parece-me. Ora, estas subespécies podem ser agrupadas em 3 conjuntos principais, consoante as semelhanças entre si. Portanto, há 3 subconjuntos. O primeiro é o chamado grupo caudatus, que é a subespécie nominal, é Agitalos caudatus caudatus. E a subespécie nominal ocorre desde a Noruega e aqui dos países bálticos e vai pela Rússia fora até ao extremo oriental da Rússia, aqui à Península de Kamchatka, aqui a Vladivostok, até à Coreia. É o grupo caudatus, é o primeiro. O segundo grupo é o grupo Europaeus, que apanha basicamente todas estas subespécies da Europa Central até ao Cáucaso e mais estas da Coreia e do Japão. Portanto, é como se houvesse aqui um andar intermédio. E o terceiro grupo é o grupo Alpinos que apanha as subespécies do Mediterrâneo. Porquê é que os grupos tomam o nome destas subespécies? Porque dentro de cada um destes conjuntos, esta é a mais antiga, há a tal regra da prioridade, e essa regra também é usada aqui para denominar estes grupos. Eu já vou voltar aqui à questão do mapa, agora queria-vos mostrar as diferenças entre estas subespécies. Então, no grupo Caudatus, que é este do norte, que é o tal que apanha a Escandinávia, o Báltico e a Rússia, eles têm este aspecto, muito branquinhos na cabeça, completamente diferentes dos nossos, branquinhos na cabeça, branquinhos por baixo, bastante branco nas asas, aqui algum rosado e algum preto. São muito característicos. É o grupo Caudatus, são os chapins rabilongos do norte da Europa e da Rússia, têm este aspecto. O segundo grupo está aqui embaixo à direita, que é o grupo Europeus, é este que ocorre na Europa Central. Portanto, França, Alemanha, apanha também as Ilhas Britânicas e depois estende-se para a Europa de Leste. E os da Europa Central já têm aqui uma riscazinha na cabeça, uma risca escura, mas depois a lista da coroa é branca, depois aqui de lado é preto. E agora reparem nisto, dorso preto, né? Dorso preto, e depois aqui estas coberturas rosa.
As escapulares são rosadas. E por baixo também tem uns tons rosados. Este é o da Europa Central, que é o europeu. Temos aqui à direita o Magnus. O Magnus é da Coreia do Sul, mas pertence ao grupo do europeus, portanto, ao tal segundo grupo que eu falei. Tem um padrão da cabeça parecido e também tem o dorso preto e aqui o rosado nas escapulares. Portanto, terá outras diferenças menores, mas o da Europa Central e da Coreia do Sul são parecidos, são do grupo europeus. Depois há o terceiro grupo, que é o grupo Magnus, desculpem, o grupo Alpinos. O grupo Alpinos, que é o que apanha as subespécies do Mediterrâneo. E que está aqui, não temos aqui o nosso, mas temos aqui 3 exemplos. O Siculus da Sicília, o Tefronotes da Ásia Menor, que é a Turquia, e o Passeki do Irão. E o que é que nós vemos? Nenhum destes tem o dorso preto, tem o dorso cinzento. E não tem as escapulares rosadas. Portanto, as escapulares rosadas que aparecem nos caudatos e aparecem nestes do grupo europeus, aqui não há escapulares rosadas e o dorso é cinzento. E quando nós estamos assim a comparar uns com os outros, estas diferenças tornam-se perceptíveis. E eu agora vou-vos mostrar o que é que acontece em Portugal. Aqui temos uma imagem de um guia de campo, que é do Rum et al., com fotografias, e vamos começar por olhar aqui para esta imagem de baixo. Este é do exemplar do grupo Caudatus. O Caudatus, que é o tal do norte da Europa, tem a cabeça completamente branca, o dorso preto e cá estão aqui as escapulares rosadas também. Portanto, este é o grupo Caudatus. Em cima, este à direita, é o tal da subespécie europeus, que é o da Europa Central. E este tem já a risca escura na cabeça, com a lista central da coroa branca, o dorso preto e as escapulares rosadas, também aqui algum rosado por baixo. Finalmente, neste caso, o do grupo Alpinos, está aqui Alpinos Grupo, que é este, neste caso será a subespécie Itália. Reparem, dorso cinzento e as escapulares não têm qualquer rosado. Portanto, há uma transição do cinzento para o preto. E também parece ter menos rosa por baixo. A cor por baixo é assim mais um bege. Porquê é que eu estou a falar nisto com este detalhe? Porque há uma curiosidade muito grande acerca desta espécie em Portugal, que já vamos ver. Então, eu agora mostro aqui um mapa de um outro guia, que é do Adoram Shiriai, publicado em 2018, que tem aqui um mapa da região da Europa e do Médio Oriente, com as várias subespécies, e eu marquei aqui com os traços, sublinhei a azul os nomes dos grupos. Temos o grupo Caudatus, que é o tal que vai da Escandinávia para leste, e que vai mais ou menos até esta linha vermelha, que passa aqui pela Dinamarca, vai até ao Mar Negro, portanto atravessa a Ucrânia e termina aqui no Cáucaso. O segundo grupo, que é o grupo europeus, o europeus é a subespécie que está aqui na Europa Central, apanha outras subespécies mais ou menos a norte desta segunda linha vermelha. Portanto, apanha aqui o rosáceos das Ilhas Britânicas, o macedónicos, que apanha portanto, a região da Macedónia, aqui os Balcãs, e que segundo este mapa vem até Portugal, mas outros autores consideram que a subespécie do norte de Portugal é o Taiti, e depois vai também aqui até ao Cáucaso. E a sul desta linha temos o grupo Alpinos, que são os tais que têm o dorso cinzento e que ocorre no sul da Península Ibérica através da subespécie Irbi. Portanto, em Portugal nós temos não apenas 2 subespécies, mas temos 2 subespécies de 2 grupos diferentes. E esta é uma das grandes curiosidades acerca do chapéu rabilongo, que é a única espécie que nós temos em Portugal continental, com a única espécie nidificante, há este pormenor, nidificante, em que temos 2 subespécies diferentes a nidificar que são reconhecíveis visualmente. Nós temos outras espécies que têm 2 subespécies, mas que elas não se conseguem distinguir assim à vista. O chapéu rabilongo consegue, e eu vou-vos mostrar com alguns exemplos. Então, as 2 subespécies que nós temos, isto segundo não a classificação do guia do Shirihai, mas segundo a classificação do Birds of the World, que é a classificação do Clements, que é usada pelo eBird, temos 2 subespécies em Portugal. Temos o Taiti no norte, Aegyptalus caudatus taiti, e o Aegyptalus caudatus irbi no sul. Está aqui a distribuição. O Taiti, que pertence ao grupo europeus, ocorre no sudoeste e sul de França, e no sul e centro, desculpem, para sul, desce para sul, até à Península Ibérica Central. E o limite sul, segundo aqui este site, é no Vale do Tejo. Portanto, o rio Tejo marcará o limite sul deste Taiti e também ocorre em Maiorca, nas Ilhas Baleares. E o Irbi ocorre no sul da Península Ibérica para sul do Vale do Tejo e também na Córcega. Portanto, segundo este site, o Vale do Tejo marca o limite entre o Taiti a norte e o Irbi a sul.
E vamos saber um bocadinho mais o que é que significam estes nomes. O Aegyptalus caudatus tahiti foi descrito em 1913, precisamente como subespécie, está aqui o protónimo, por este senhor chamado Ingram, em 1913, Aegyptalus caudatus tahiti, e o type locality, que era a localidade tipo, foi justamente em Portugal, na zona de Coimbra. E o que é que significa Tahiti? Tahiti é uma homenagem a um ornitólogo inglês que viveu no Porto e que escreveu um grande livro chamado The Birds of Portugal, chamado William Chester Tahiti. Ele era negociante do vinho do Porto e também se dedicava aos negócios do carvão e viveu muitas décadas no Porto e interessava-se muito pelas aves. Portanto, está aqui British businessman, ornithologist, botanist, sportsman, resident in Portugal. E então este senhor Ingram resolveu homenagear o Tahiti e cá está aqui o epónimo com o I no final. Portanto, Tahiti é uma homenagem, esta subespécie do norte do país homenageia então o William Chester Tahiti. Quanto à Irby, a Irby, que foi descrito por dois autores, chamados Sharp e Dresser, em 1871, mas foram descritos com um nome completamente diferente, a Crédula Irby. Portanto, foi descrito como espécie, não como subespécie, colocado num género diferente. Eu acho sempre muita piada estas situações, porque hoje em dia há tanta gente que manifesta desagrado pelas muitas alterações taxonómicas, e eu gosto destes exemplos para mostrar que já no século XIX os nomes científicos estavam sempre a mudar. Portanto, isto não é de maneira nenhuma uma questão recente. Ele foi colocado no género Acrédula, depois passou para o Aegyptalus e passou ao nível de subespécie, porque se considerou que isto não era uma espécie. Portanto, a Acrédula Irby era o nome original, localidade tipo em Gibraltar, portanto, no sul da Península Ibérica. E este nome Irby, como já devem estar a suspeitar, o facto de terminar em I, neste caso em dois Is, é também um epónimo e que neste caso homenageia um oficial inglês, que era Lieutenant Colonel, portanto, Tenente Coronel, Leonard Howard Lloyd Irby, que viveu nestas datas, 1836 e 1905, que era do exército inglês e que teve a fazer serviço na Crimeia e na Índia e era ornitólogo. Ele também viveu muitos anos na zona de Gibraltar e fez vários trabalhos sobre as aves do sul da Península Ibérica. E, portanto, estes dois autores, Sharp e Dresser, resolveram homenagear este oficial Irby, e então o nome Irby faz referência a esta pessoa. Portanto, esta é a origem dos dois nomes. Agora, vamos olhar um bocadinho mais em detalhe para os chapins rabilongos que nós temos cá em Portugal, e prometo-vos que depois de verem isto, vocês nunca mais vão olhar para os chapins rabilongos da mesma forma. Então, esta foto, eu nestas fotos aqui pus também, além de pôr o nome da pessoa que fotografou, pus a indicação do local, que neste caso é muito relevante. Então, esta foto foi obtida no Porto, como está aqui escrito, e reparem, é um clássico do grupo Europeus, que nós já vimos. Dorso preto e cá estão as escapulares rosadas e também o rosado por baixo. Portanto, é muito parecido com aqueles que nós encontramos depois em França e noutros países da Europa Central. Este é um Tahiti clássico, embora alguns autores, como já vimos, incluam isto na subespécie macedónicos, mas não há dúvida nenhuma que pertence ao grupo Europeus. E agora aqui um exemplo do Algarve, do outro extremo. Esta foi tirada em Lolé, distrito de Faro. Reparem a diferença. Dorso completamente cinzento e não há aqui sinais de rosado nas escapulares, e mesmo por baixo é o tal bege, assim, um branco sujo, já não é o tom rosado que nós vemos nas aves do norte. Portanto, há um contraste grande entre os chapins rabilongos do norte do país e os do sul do país. Eu agora peguei nestas duas fotos e pus aqui uma ao pé da outra para vocês poderem ver melhor. Portanto, em cima um exemplar de Tahiti no Porto, outro embaixo um Irby em Lolé. Há outras fotos, estas foram as melhores que eu encontrei em que se vejam o dorso, porque às vezes o ângulo da foto não permite apreciar bem esta característica. Mas aqui com este contraste vemos bem a diferença entre o chapim rabilongo do norte, dorso preto e escapulares rosadas, e até bastante rosado por baixo, e o do sul, que tem o dorso cinzento, não tem aqui rosado, e os tons no ventre são assim muito mais esbatidos. Portanto, é uma curiosidade que eu sempre achei muitíssimo interessante acerca desta espécie. É claro que, como eu referi, alegadamente o limite de transição entre estas duas subespécies será o Rio Tejo. Mas nestas espécies que têm uma distribuição mais ou menos contínua pelo nosso território,
Nas zonas de transição, essa transição não é abrupta, é gradual, ou como se diz em termos técnicos, é clinal. Portanto, não é assim de um sítio para o outro, é gradual. E nas zonas de transição forma-se aquilo que se chama intergrados. Portanto, diz-se que há intergradação quando duas subespécies se misturam. Se for duas espécies, diz-se que há hibridação. Quando é subespécies, falamos de intergradação. E então, na zona do Vale do Tejo, ocorre exatamente essa intergradação. Portanto, observem aqui mais uma vez, completamente preto no Porto, completamente preto, desculpem, completamente cinzento no Algarve. Eu agora fui procurar aqui fotos da região de Lisboa para ver qual seria o aspecto. Estão aqui dois exemplos que eu encontrei, uma tirada mesmo em Lisboa cidade, outra na zona de Cascais. Em ambos os casos, o que é que nós vemos? O dorso é aqui uma mescla de preto com cinzento. Nós olhamos para isto, quer na da esquerda, quer na da direita, e não conseguimos nem ver aqui um dorso uniformemente preto, como aquela ave do Porto, nem um dorso claramente cinzento, como a ave de Lisboa. Além disso, este rosado aqui das escapulares é uma coisa mais irregular, não é uma mancha clara. Eu vou-vos mostrar as fotos anteriores, a verem outra vez. Até vou voltar aqui um bocadinho atrás. Reparem, este é a ave do Porto, preto retinto no dorso, uma mancha grande de rosado nas escapulares. O Algarve cinzento, claramente liso, sem rosado. Está aqui a comparação que eu já vos mostrei. E agora os tais da zona de Lisboa. Portanto, um rosado assim um bocadinho irregular em ambos os casos e depois uma mistura de preto e cinzento. Portanto, um em Lisboa, outro em Cascais. Isto são dois exemplos de intergrados. Portanto, são indivíduos que apresentam características intermédias das duas subespécies. É claro que isto foi fotos que eu escolhi, daquelas que encontrei online, em que se mostra bem estas características. Nem sempre o ângulo é bom, às vezes estão meio escondidos entre as folhagens, e depois há indivíduos que são mais obviamente integrados que outros, há outros, se calhar na mesma região de Lisboa, que são um bocadinho mais cinzentos, outros são um bocadinho mais pretos. Nestas zonas de intergradação nós podemos encontrar uma mistura de padrões, mas é muito engraçado porque enfim, olhando para estas aves nem se consegue perceber se são mais Tahiti ou se são mais Irbi. E isto acontece com outras aves da região centro do país. Portanto, acho que este fenómeno de intergradação está aqui muito bem ilustrado com o chapim-rabilongo. Agora, deixamos isto das subespécies, mostro-vos a ficha com o estatuto de ameaça. Esta ave é muito comum, tem uma distribuição vastíssima, como acabaram de ver, está presente em todo o país, portanto o estatuto global é pouco preocupante. Na Europa e em Portugal, igualmente pouco preocupante, não há aqui nenhuma questão de conservação, até tem aqui a estimativa populacional a nível mundial entre os 36 e os quase 65 milhões de indivíduos, portanto é uma espécie muito abundante, com uma população estável, não há aqui nada de relevante em termos de conservação. Na Europa está aqui o mapa de distribuição segundo de acordo com o segundo Atlas Europeu, são bolinhas que correspondem a quadrículas de 50 por 50 km. Podem ver que a distribuição é praticamente contínua por toda a Europa. Começa a ter algumas falhas aqui mais a norte e as bolinhas ficam mais claras, que mostra que eles são menos abundantes, portanto, eles são mais abundantes nas zonas das bolinhas mais escuras, que aparentemente são mais abundantes no sul da Europa, portanto aqui Península Ibérica, sul de França, Balcãs, Itália e Ilhas Britânicas, mas depois para sul as bolinhas começam a ficar claras. Embora isto às vezes são estimativas, portanto estes valores não devem ser levados muito com rigor. Aqui o mapa que compara os dois atlas europeus, o primeiro dos anos 90 e o segundo entre 2011 e 2015. Eu recordo que a cinzento são as zonas onde a espécie permaneceu, a azul onde apareceu de novo e a cor de laranja onde desapareceu do primeiro para o segundo atlas. Bem, olhando para este mapa, o que nós vemos, parece haver aqui alguma expansão para norte na Finlândia e na Suécia, embora por outro lado tenha desaparecido de várias zonas da Noruega, portanto a tendência aqui no norte não é muito clara, parece estar a aumentar um lado e a diminuir no outro. Parece ter havido aqui uma pequena expansão para leste, na Ucrânia, ligeiramente em expansão para sul, aqui na Andaluzia. Depois há umas quadrículas de cor de laranja espalhadas. Não há assim alterações muito significativas. Diz-se que ele se está a expandir ligeiramente nas áreas marginais, a norte, a leste e a sul, mas não é assim algo muito, muito expressivo. Há umas diminuições pontuais em alguns países, mas grosso modo a situação é estável de ligeiro aumento. Pelo menos é a minha interpretação deste mapa. Rapidamente a situação em Espanha. Em Espanha isto são quadrículas de 10 por 10 km e este mapa refere-se ao segundo Atlas espanhol que foi feito entre
1998 e 2001, desculpem, o que nós vemos aqui, isto são quadrículas 10 por 10 km, vemos uma área de distribuição que abrange o país todo, mais ou menos contínua, mas com buracos bastante grandes que correspondem a zonas muito pouco arborizadas, quer na Andaluzia, nomeadamente aqui na bacia do Guadalquivir, que são zonas quase sem árvores, quer aqui na região de Badajoz, província de Badajoz, quer em parte da Meseta Sul e em menor grau aqui na Meseta Norte. Portanto, há vastas extensões no centro de Espanha que são quase desprovidas de árvores, são muito secas e, portanto, não têm habitat, um pouco também aqui no Vale do Ebro, mas de resto tivemos uma distribuição contínua, quer pelo norte, desde a Galiza até aos Pirineus, quer aqui pelas principais cordilheiras, o sistema central, o sistema ibérico, o sistema bético, portanto, tem uma distribuição bastante vasta e contínua na maior parte do território, embora, como eu disse, com algumas ausências nas zonas onde não tem habitat. Este é o mapa que mostra a variação do segundo para o terceiro Atlas. As bolinhas azuis significam onde é que apareceu, as bolinhas vermelhas onde é que desapareceu e as bolinhas amarelas onde é que se manteve. O terceiro Atlas não cobriu o território todo, portanto esta comparação é uma comparação parcial. De qualquer forma é curioso vermos aqui uma série de clusters, de agrupamentos de bolinhas azuis, sobretudo aqui na Meseta Norte, na Extremadura e em parte da região sul. Portanto, dir-se-ia que a espécie parece estar a expandir-se para algumas zonas daquelas que correspondiam àqueles buracos que nós vimos no mapa anterior. Claro que há também aqui umas bolinhas vermelhas em algumas zonas, mas as bolinhas azuis parecem superar, como aliás mostra neste gráfico que compara o número de quadrículas que foram visitadas nos dois Atlas. Houve um aumento de 10% no número de quadrículas. Não é um aumento muito grande, mas não deixa de ser um aumento, portanto a espécie parece estar aqui num incremento moderado, como acontece a nível europeu. Olhamos finalmente para a situação em Portugal e para isso mostro-vos em primeiro lugar o primeiro Atlas Nidificantes, que foi feito neste período que aqui está, 1978 e 1984, com folhas de 20 por 32 que correspondiam às cartas do Instituto Geográfico e Cadastral. Podemos ver que, aliás, notem, um parênteses, notem que este desenho corresponde claramente à subespécie Tahiti, porque tem o dorso preto e até parece ter aqui, embora este esteja a preto e branco, parece ter aqui as escapulares rosadas, né? Este tracinho que aqui está. Portanto, este desenho ilustra uma ave do norte do país. A espécie está presente de norte a sul do território. Onde é que nós notamos mais buracos? É no Alentejo. Porquê? Porque é uma região mais seca, como eu disse, eles gostam de alguma umidade, e o Alentejo, além de ser mais seco, tem algumas zonas bastante desarborizadas, que, portanto, não quer dizer que a espécie esteja ausente, mas se calhar ocorre em densidades muito baixas e acabou por não ser detectada no Atlas. Também há aqui umas falhas a norte, nomeadamente na região do Porto, talvez aqui tenha a ver mais com a malha urbana mais densa nesta região, mas grosso modo está presente de norte a sul do país. Portanto, é o que nós vemos aqui, tem uma distribuição ampla, mas há algumas descontinuidades, sobretudo no Alentejo. O segundo Atlas, que foi feito de 1999 a 2005, aqui com quadrículos de 10 por 10 km, temos à esquerda o mapa de distribuição. E aqui vemos que as descontinuidades no Alentejo quase desapareceram. Portanto, aquilo eram folhas de 20 por 32, este é de 10 por 10. Aqui quase não há descontinuidades. Há uma ou duas falhas aqui no Porto, novamente. Há uns buraquitos aqui no Alentejo, sobretudo no distrito de Beja. Os outros desapareceram. Como é que isto se explica? Será que houve uma grande expansão? É uma hipótese. Pessoalmente, e pela minha experiência, porque eu também participei neste Atlas, eu julgo que neste caso o que houve um esforço de prospecção muito mais intensivo, porque este Atlas obrigava a estar pelo menos 12 horas a fazer visita sistemática na quadrícula, que é muito mais do que se fazia no Atlas anterior, e quando se está a fazer mais trabalho de campo acaba por se prospectar mais habitat e por se detectar mais espécies. Mas enfim, isto é apenas uma hipótese que eu estou a colocar e que ajuda a explicar esta maior continuidade. De qualquer forma, à direita temos o mapa de abundância, que é calculado a partir dos dados recolhidos nas visitas sistemáticas, ou seja, no fundo isto é a percentagem de quadradinhos de tétradas em que a espécie foi detectada, e depois tem aqui um gradiente de cores que vai de 0 a 100%, que representa a proporção de tétradas em que a espécie foi detectada. Portanto, quanto mais escura a tonalidade de vermelho, mais frequente é a espécie. E quando nós olhamos para aqui, o que é que vemos? Para começar, salta logo à vista que o Alentejo, que é a zona que está mais claro, sobretudo o Alentejo interior, até tem aqui uma zona a branco, embora estes sejam mapas que tiveram um alisamento, mas
mostra que o Alentejo é realmente a zona onde a espécie é menos abundante, mas também vemos umas zonas de maior abundância na região do Porto, como já tinha ficado claro pelos mapas anteriores, e aqui na chamada Terra Quente Transmontana, que é aquela zona ali de Moncorvo, Vila Flor, Barca d'Alva, que é uma zona também muito quente, muito seca, e portanto é uma zona que esta espécie já não aprecia tanto. Portanto, são as zonas, e depois aqui também aqui na região de Lisboa não são muito comuns aqui, talvez por causa da malha urbana densa. Depois, onde é que vemos as zonas de maior abundância? Por um lado, na região centro. Claramente é onde tem o cor de laranja e o vermelho mais extenso, provavelmente porque é uma zona densamente florestada, é onde existem as maiores extensões de florestais, é na região centro, e isso talvez contribua para a maior abundância. Depois, em certas zonas da região norte, sobretudo aqui no centro de Trás-os-Montes, no distrito de Vila Real, que é talvez um pouco mais úmido que o de Bragança, que já tende a ser mais seco, também temos maior abundância. E depois na Serra Algarvia, sobretudo aqui em Monchique, e depois em menor grau aqui no Caldeirão e em certas zonas do Vale do Guadiana. Eles aqui seguem ao longo do Vale do Guadiana porque é uma zona com mais umidade do que a planície. Portanto, este mapa ajuda-nos a entender as diferenças de abundância deste chapim nas várias regiões do país. Finalmente, o terceiro Atlas Nidificantes, que foi publicado em 2023, tem também uma grelha de 10 por 10 km, embora ela esteja inclinada porque foi alterada a malha. A malha não, a malha continua a ser 10 km, foi alterada, foi a quadrícula de referência. Temos aqui bolinhas de 3 cores que correspondem à nidificação possível, provável e confirmada. Vemos uma distribuição mais ou menos contínua, embora mais uma vez com buracos no Alentejo. Agora voltamos a ter muito mais buracos no Alentejo do que no segundo Atlas. Eu disse-vos que achava que no segundo Atlas havia menos buracos porque o esforço de prospecção tinha sido maior, e aqui é exatamente essa a razão que leva a que haja mais buracos, é que no segundo Atlas era preciso fazer 12 horas de trabalho em cada quadrícula e no terceiro Atlas era apenas 6. Portanto, se o esforço foi reduzido a metade, vai-se detectar menos aves e, sobretudo, aquelas espécies que são menos comuns passam despercebidas. Até há muitas falhas aqui no norte, mas há falhas maiores no Alentejo. Porquê? Porque se é a zona onde a espécie é menos comum, se passamos lá mais tempo é onde vai haver mais falhas, porque se ela for muito comum, acaba por ser detectada. Portanto, isto é a minha interpretação para estas falhas que aparecem. À direita temos o mapa de comparação com o segundo Atlas, a chave também está aqui, azul é onde se manteve do segundo para o terceiro, vermelho é onde desapareceu e verde é onde apareceu de novo. Há aqui algumas zonas verdes novas, portanto, na região de Lisboa e no litoral ao pé do Porto, são zonas onde apareceu, mas há manchas vermelhas um pouco por todo o país, com maior expressão novamente no Alentejo. Ora, eu não acho que eles tenham aparecido no Alentejo do primeiro para o segundo e que tenham desaparecido do segundo para o terceiro. Não creio que seja o caso. Como eu disse, eu julgo que isto está relacionado com o esforço de prospecção, até porque no Alentejo, para detectar esta espécie, é preciso ir muito ao pé das matas ripícolas, e eu não sei se em todas as quadrículas isso aconteceu ou não. Se não houver um esforço direcionado para esse tipo de habitat, a espécie pode perfeitamente ficar por detectar numa visita de poucas horas. Portanto, mas de qualquer forma, ausente ou não, estas maiores falhas mostram aquilo que a gente já viu nos mapas anteriores, que é no Alentejo eles são menos comuns e, portanto, isso acaba por causar mais descontinuidade nestes mapas, enquanto que no Norte, apesar de tudo, a distribuição continua a ser bastante contínua. Portanto, isto é a variação face ao segundo Atlas e está online no site lista vermelha das aves.pt, quer o terceiro Atlas, quer a lista vermelha. Portanto, aqui, eu aqui até me deu ao trabalho de contar as falhas que havia, portanto, as quadrículas vermelhas. São 150 quadrículas vermelhas que vemos aqui, portanto, as quadrículas onde a espécie desapareceu, das quais 60 a norte do Tejo, o Tejo é mais ou menos daqui da Beira Baixa até Lisboa, 60 a norte do Tejo e 90 a sul. E a região a norte do Tejo é maior que a região a sul do Tejo, portanto, isto confirma a percepção visual de que houve muito mais falhas a sul do Tejo. Por outro lado, há novas quadrículas verdes, como eu disse, na região de Lisboa e sobretudo nas quadrículas marginais um pouco por todo o país, na fronteira e aqui na costa. Isso tem mais a ver com o ajuste da grelha do que provavelmente com o aparecimento da espécie. Finalmente, aqui uma curiosidade que eu também descobri quando estava a preparar este webinário, como alguns de vocês já se recordarão, eu costumo apresentar estes gráficos de frequência, ou seja, eu gosto de ir ao eBird ver qual é o gráfico de frequência, ou seja, qual é a percentagem de listas completas que contém a espécie. Porque olhando para estes gráficos, isso ajuda-nos também a perceber um bocadinho mais sobre o comportamento e a vida desta espécie. Quando são espécies migradoras, obviamente há variações abruptas. Quando são espécies residentes, os valores tendem a ser mais estáveis ao longo do ano. E eu, quando abri este gráfico de frequência, houve logo aqui uma coisa que me causou estranheza.
Vocês reparem que no início do ano e depois a partir de agosto isto anda aqui entre os 7% e os 8,5%. Mas de repente chegamos à primavera, isto chega a março, isto mergulha por aqui abaixo e desce aos 4 e tal no final de maio. E depois em junho ainda sobe um bocadinho, mas em maio e junho está com valores bastante mais baixos. E depois em agosto volta a subir. Eu pensei, mas que coisa estranha. Como é que isto se explica para uma espécie que supostamente não faz grandes movimentos? Quer dizer, há aqui uma quebra acentuada na primavera. Não havia nada que fosse do meu conhecimento sobre o Chapim Rabilongo que ajudasse a explicar esta quebra, que não é só numa semana. Quem viu o webinário do Mel Azul, eu mostrei que há ali um pico em outubro, mas que é só numa semana, que tem a ver com o Festival de Sagres. Isso é um efeito de curta duração. Mas aqui não, aqui é um efeito que dura durante 3 ou 4 meses. Eu fiquei intrigado e fiquei a pensar, vou analisar mais gráficos. E então resolvi dividir o Norte e o Sul. Portanto, separei os 9 distritos mais a Norte e os 9 distritos mais a Sul. Estão aqui os gráficos. E então reparei que este mergulho acontece tanto no Norte como no Sul. A diferença é que no Norte, reparem, as frequências são mais altas, porque a espécie é mais abundante a Norte. Portanto, no Norte anda aqui entre os 11% e os 13%, está aqui na escala, e depois na primavera mergulha aos 7%, ou seja, 7% de listas que têm o Chapim Rabilongo, e em agosto volta a subir. No Sul, os valores de referência são mais baixos, andam entre os 6 e os 7, e o mergulho da primavera vem abaixo dos 4. E portanto eu pensei, o que quer que esteja a causar isto é algo que acontece tanto a norte como a sul, portanto não é algo específico de uma região. Mas eu continuava sem perceber o que é que explica isto. Então pensei, vou ver outros países. Então fui buscar 4 outros países europeus: Espanha, França, Reino Unido e Suécia. E cá está, uma espécie residente em todos os países europeus tem quebras acentuadas de observação durante a primavera. Vejam, por exemplo, em Espanha está aqui nos 14 no início do ano, desce até aos 8. No Reino Unido, onde a espécie é muito comum, anda aqui entre os 24 e os 28 e em junho, julho desce aos 12%, portanto menos de metade. França a mesma coisa, desce aqui dos 15, 16 até aos 6, e na Suécia também é uma quebra gigantesca, desce dos 5 aos 6, 5 ou 6%, desce até 1%. E fui ver outros países da Ásia onde a espécie ocorre, na Rússia, no Japão, na Coreia, tudo igual. Em todos os países há uma quebra acentuada na primavera. Eu não sei, não li nada acerca disto, mas para isto acontecer desta forma em todos os países, até nestes países que têm amostras muito maiores, a minha interpretação será esta. Esta espécie, durante a época dos ninhos, toma um comportamento muito mais discreto, mostram-se menos, vocalizam menos e, portanto, nós vamos detectá-los menos. Isto é a minha interpretação para isto. Terei que confirmar se há algum estudo que confirme isto, mas para haver este padrão de uma quebra de detectabilidade que se registra de modo transversal em todos os países, as únicas diferenças é que nos países mais a norte essa quebra parece ser mais tardia. Por exemplo, aqui na Suécia o mínimo já só se dá em agosto, né? E no Reino Unido dá-se em julho, enquanto que em Portugal, como nós vimos, dá-se mais em junho. Portanto, pode haver, o que até faz sentido, porque as aves no norte da Europa nidificam um bocadinho mais tarde, porque a primavera chega mais tarde. Portanto, esta é a minha interpretação, não é caso único. Os guarda-rios, por exemplo, que nós vemos durante todo o ano, na primavera vemos muito pouco, porque eles na primavera são extremamente discretos. Portanto, enfim, é uma conjetura, mas que acho que estes gráficos são bastante reveladores acerca disso. Há, sem dúvida, uma quebra de detectabilidade durante a primavera. Para terminar, gostava também de vos deixar aqui estas imagens muito engraçadas. Eu referi no início que este chapim não faz ninho em cavidades, pelo contrário, constrói o seu próprio ninho. É um ninho muito engraçado. Eu encontrei uma vez um na Beira Alta, perto de Pinhel, salvo erro, estava pendurado numa giesta, assim, a 2 metros do chão. Então eles fazem assim uma bolinha de musgo. Quando eu encontrei estas fotos numa galeria online, achei que estão muito engraçadas. Ele vai construindo, isto ao princípio parece assim um ninho em forma de taça, não é? Ele está aqui a fazer, está aqui a levar musgos para o ninho, mas depois vai fechando isto e no final isto fica mesmo uma espécie de um ovo, só com uma aberturazinha de entrada, e está aqui a ave cá dentro a espreitar para fora, e depois é lá dentro que ela vai pôr os ovos e que vão nascer as crias. Portanto, isto é também uma das características que distingue estas espécies da família Aegitalidae dos verdadeiros chapins que são da família Paridae, que esses sim nidificam em buracos em lugar de construírem uma estrutura de ninho. Então não quis deixar de vos mostrar como é que é este ninho tão original do chapim rabilon, que é assim fechado só com este buraquito. Vamos então ver aqui a ficha síntese. O chapim rabilongo distribui-se, como vimos, pela Europa e pela Ásia, tem uma distribuição muito vasta que vai até ao Japão.
é essencialmente residente, portanto não faz assim grandes movimentos, e tem um conjunto de cerca de uma dúzia de subespécies que podem ser agrupadas em 3 grupos. É o grupo Europeus a norte, que são os tais da cabeça branca, desculpem, o grupo Caudatus a norte, assim é que é o que está na Escandinávia e na Rússia, que tem a cabeça branca. Depois o grupo Europeus na Europa Central, que está representado na metade norte de Portugal pela subespécie Tahiti, e o grupo Alpinos no sul, na zona do Mediterrâneo. Então, na Península Ibérica temos, como vimos, 2 subespécies, Tahiti a norte, Irby a sul. O Tahiti homenageia William Chester Tahiti, o Irby homenageia um oficial inglês, Howard Irby. E em Espanha vimos que está presente por todo o país, mas com descontinuidades nas zonas pouco arborizadas, e que em Portugal ocorre em todo o território continental, não está presente nem na Madeira nem nos Açores, e que tem uma situação estável, embora aparentemente com alguma diminuição a sul. Já vimos então que temos o Tahiti a norte do Tejo, o Irby a sul do Tejo, e que nas zonas de transição, na região de Lisboa e ali porventura também no Ribatejo, na Beira Baixa, temos intergrados. E vimos também que a frequência de observação é maior no outono e no inverno e que há uma quebra acentuada na primavera. Por fim, vimos também que o ninho tem um formato esférico, é quase fechado, tem apenas uma pequena abertura de entrada, que é uma das características também que distingue o chapim rabilongo dos outros chapins, aquilo que eu chamo os chapins verdadeiros. Era isto que eu tinha para vos dizer sobre esta ave simpática, o chapim rabilongo. Aqui vemos mais uma vez o exemplo de uma ave do sul do país, fotografada em Lolé, portanto da subespécie Irby. Obrigado pela vossa atenção. Fico então à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.